Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar das taxações dos Estados Unidos sobre fornecedores de outros países que estão mexendo com o planeta. Você vai conhecer os 10 maiores produtores de leite do Brasil. Juntos, eles produzem 740 mil litros de leite por dia. Eu vou conversar sobre a safra brasileira de soja, que basicamente já está com 100% colhida. Vamos comentar da proibição de comércio de produtos à base de Ora Pronobis. E eu vou conversar também com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é clínica ortomolecular, fitoterapeuta, homeopata, e nós vamos falar das plantas medicinais para o sistema urinário e como desintoxicar através de hábitos saudáveis. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das taxações dos Estados Unidos sobre fornecedores de outros países que estão mexendo com o planeta. Compradores asiáticos estão reduzindo as compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos, já que as taxas planejadas por Washington sobre embarcações ligadas à China e os impostos de importação abrangentes sobre os principais parceiros comerciais regionais alimentam a incerteza e diminuem o apetite por produtos americanos. A China, que retaliou com taxas de 34% sobre produtos dos Estados Unidos, é a maior importadora de produtos agrícolas americanos. Mas outros países asiáticos, incluindo Japão, Coreia do Sul e Tailândia, também compram volumes significativos de trigo, milho e farelo de soja dos Estados Unidos. A Ásia compra cerca de 35% do trigo e do milho exportados para o mundo. No caso da soja, a China absorve mais de 60% da oleaginosa comercializada mundialmente. O plano do presidente Donald Trump de reativar a construção naval dos Estados Unidos, usando taxas portuárias de até 1,5 milhão em navios ligados à China, forçou os exportadores a procurar navios não chineses e, por sua vez, aumentou os custos do frete, prejudicando a demanda por produtos agrícolas dos Estados Unidos. Embora não se espere que outros importadores asiáticos de grãos retalhem contra as tarifas dos Estados Unidos, a disponibilidade limitada de embarcações e a incerteza da guerra comercial estão afetando as compras, pelo menos é o que apontam as trades. Estamos tentando trocar de navio por cargas que havíamos reservado anteriormente para fornecer trigo dos Estados Unidos ao Sudeste Asiático, informou uma trade. Estamos tendo que pagar um frete mais alto para conseguir um navio não chinês. Então, por enquanto, é um grande não para grãos dos Estados Unidos, disse uma trade lá em Singapura. Espera-se que compradores tradicionais de trigo dos Estados Unidos, como Japão e Coreia do Sul, continuem comprando cargas americanas, mas podem comprar milho e soja de fornecedores alternativos na América do Sul e também na região do Mar Negro. E agora você vai conhecer os 10 maiores produtores de leite do Brasil. Juntos, eles produzem mais de 740 mil litros de leite por dia. Na última semana de março desse ano, o Milk Point, que é uma empresa de assessoria e comunicação do agronegócio especializada em leite,
em parceria com a Abra Leite, publicou a 25ª edição do levantamento Top 100, estudo que tem como objetivo mapear as principais informações sobre os maiores produtores de leite do país, através de dados fornecidos pelos próprios produtores, além de traçar um perfil detalhado de suas operações, contribuindo para uma visão mais abrangente e estratégica do setor. Essa edição marca o maior crescimento anual de produção do Top 100 dos últimos 20 anos, 13,2% em relação ao ano passado. Em comparação com 2001, o valor é aproximadamente 400% maior, enquanto o crescimento da produção formal no mesmo período foi de 90%, mostrando como as grandes propriedades estão cada vez mais produtivas. O ranking Top 100 destaca os líderes da produção leiteira no Brasil e, mais uma vez, o primeiro lugar fica com a Fazenda Colorado, reconhecida por sua escala e consistência. A propriedade lidera o ranking pelo 12º ano consecutivo, com uma produção média diária de 98.900 litros. É muita coisa. Em segundo lugar, vem a Melkstad Agropecuária e ela leva a prata, o segundo lugar, com sua produção média de 94.600 litros dia, demonstrando a força da região sul na produção de leite e a importância de modelos societários para o desenvolvimento da cadeia leiteira. E fechando o pódio, o bronze, terceiro lugar, fica com a Fazenda São José, com 92.700 litros de leite produzidos por dia, e faz jus ao legado do rei do leite, Orostrato Olavo. As outras fazendas que compõem o top 10 são a Sequita Agronegócios de São Gotardo, em São Paulo, produz 80.900 litros de leite. Em quinto lugar, Fazenda Morro Vermelho, ela é de Tiros, em Minas Gerais, e produz 71.100 litros de leite. Sexto lugar, Fazenda Santa Rita, de Descalvado, São Paulo, 63.300 litros de leite por dia. Em sétimo lugar, a Chácara Tina, de Castro, no Paraná, produz 62.600 litros de leite. Oitavo lugar, Fazenda Cobiça, em Três Corações, Minas Gerais, 62.600 litros de leite. Em nono lugar, Fazenda Reunidas. Essa fazenda é do município de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, e produz 58.100 litros de leite. E em décimo lugar, a Agropecuária Régia, de Palmeira, no Paraná, produz 57.600 litros de leite por dia. Essas 10 maiores produtoras do ranking apresentaram um crescimento significativo agora no ano passado, em 2024. Juntos, eles somam uma produção de aproximadamente 742 mil litros de leite por dia, um avanço em relação a 2023, quando esse grupo produzia cerca de 693 mil litros diários. A produção média diária dos top 10 aumentou cerca de 7,4%, passando de 69.161 litros de leite em 2023 para 74.287 litros em 2024. Esse volume representa mais que o dobro da média geral dos 100 maiores produtores de leite do Brasil, que ficou em 32.555 litros por dia. E agora vamos conversar sobre a safra brasileira de soja, que basicamente já está quase com 100% colhida. A soja brasileira segue com preços internos próximos
da estabilidade, apesar de uma leve baixa observada nos últimos dias, segundo análise divulgada pela Central Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuária, CEMA, referente ao período de 28 de março a 3 de abril. E, de acordo com o relatório, o comportamento do mercado ele foi influenciado por prêmios mais baixos e pela cotação do dólar, que se manteve ao redor de R$ 5,70. A demanda externa, sobretudo da China, impulsionou os embarques dos grãos. Dados da Agroinvest apontam que até 25 de março, o Brasil já havia exportado 22.800.000 toneladas de soja para o mercado externo, sendo que 17,7 milhões destinadas ao mercado chinês. Esses volumes refletem, em parte, compras antecipadas de 33 milhões de toneladas realizadas pela China até dezembro de 2023. Segundo a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, a participação da China nas exportações brasileiras aumentou 24%. Nos 2 primeiros meses do ano, o país asiático respondeu por 79% dos embarques, ante 75% no mesmo período de 2023. A colheita da atual safra também avançou. Conforme levantamento da Pátria Agronegócios e também da AG Rural, basicamente 100% da área plantada já foi colhida nas principais regiões produtoras do país. E agora você vai acompanhar como se comportou o mercado da exportação de carne bovina. O mercado físico do boi gordo, ele voltou a apresentar preços firmes e, na maioria das regiões produtoras, em alta, desde o início da semana passada. O ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade deste movimento no curto prazo e em linha com o posicionamento das escalas de abate 5 a 6 dias úteis na média nacional e da necessidade boa da quantidade de compras durante a primeira quinzena do mês. Segundo a consultoria Safras e Mercado, ressalta que as exportações seguem em ótimo nível na atual temporada, com o maior volume de embarques já registrado para um primeiro semestre. As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada no Brasil renderam agora, nos primeiros dias de abril, 185 milhões de dólares, em apenas 4 dias úteis, com média diária de 46 milhões de dólares. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, a quantidade total exportada pelo país chegou a 37.400 toneladas, com média diária de 9.300 toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 4.949 dólares. Em relação a abril do ano passado, houve uma alta de 8,2% no valor médio diário da exportação, perda de 0,9% na quantidade média diária exportada e um avanço de 9,2% no preço médio. No acumulado de janeiro a março deste ano, as exportações totalizaram 676 mil toneladas, crescimento de 12,8% e uma geração em divisas de 3 bilhões e 200 milhões de dólares, um aumento de 22%. Veja agora os 10 principais mercados no primeiro trimestre deste ano. China, 284 mil toneladas, crescimento representa 42% do total exportado. Estados Unidos, 88 mil toneladas, representa 13% do mercado. Chile, 30,5 mil toneladas, representa 4,5% do mercado.
Hong Kong, 24 mil toneladas, 3,6%. União Europeia, 22.400 toneladas, representa 3,3% do total exportado. Argélia, 21.300 toneladas, 3% do total. Rússia, 19.500 toneladas, 2,9% do total. Egito, 18.300 toneladas, 2,7% do total. Arábia Saudita, 14.600 toneladas, representa 2,2% do total. E o México, 13.300 toneladas, representando 2% do total exportado. E agora vamos comentar da proibição de comércio de produtos à base de ora pro nobis. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso de suplementos alimentares contendo ora pro nobis. A resolução ela foi publicada no Diário Oficial da União e determina ainda o recolhimento dos produtos. Em nota, a Anvisa informou que a decisão ela foi adotada porque a planta de nome científico Pereschia acuelata não é autorizada como constituinte para suplementos alimentares. Para um ingrediente específico ser autorizado como suplemento alimentar, é necessário que ele passe por uma avaliação de segurança e eficácia, destacou a agência. Isso significa que empresas interessadas em comercializar o produto devem comprovar de forma científica que ele é fonte de algum nutriente ou substância de relevância para o corpo humano. Suplementos alimentares não são medicamentos e, por isso, não podem alegar efeitos terapêuticos como tratamento, prevenção ou cura de doenças. Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis. Sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação. A medida, segundo a Anvisa, não afeta o consumo ou a comercialização da planta fresca, que tem tradição de uso na alimentação, sobretudo em Goiás e Minas Gerais. E depois do intervalo eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é especialista em ortomolecular, fitoterapeuta, homeopata, e nós vamos falar das plantas medicinais para o sistema urinário e como desintoxicar através de hábitos saudáveis. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, clínica ortomolecular, fitoterapeuta, homeopata, e nós vamos falar das plantas medicinais para o sistema urinário e também como desintoxicar através de hábitos saudáveis. Doutora Mara, bom dia, é um prazer tê-la aqui de novo, tudo bem? Tudo bem, muito bom dia a todos. É um prazer, como sempre, né, estar aqui mais uma vez. Doutora Mara, de maneira geral, a turma não gosta muito de beber água não, né? Nossa, hoje em dia tem pessoas que realmente esquecem. Esquece de beber água, não acha que a água é tão importante. Pois né? é. E a gente sabe que tem doenças que você melhora muito só tomando água. Inclusive, esse dia eu estava com um colega falando a questão de coluna. Se você não tomar água, as suas vértebras ali, ó, entre uma e outra, muitas vezes dá problema por falta da água, da hidratação. Então, é importantíssimo. Na verdade, o ser humano, o corpo humano, ele é composto por cerca, se não me falha a memória, 70% de água, né? De água. E às vezes a gente não lembra disso, né? E tem gente aí que se você apertar mesmo, é capaz dele beber um copo por dia só de água, Um copo, 2 copos, tá bom demais. E aí ele acha que, não, eu tomei uma cerveja.
Acho que é a mesma coisa. Eu bebi um Guaraná, tomei uma Coca-Cola, e não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Totalmente diferente. É líquido e tal, claro, mas cheio de açúcar que não vai ter um efeito que a água vai ter, né, para o corpo. Doutora Mara, nós temos uma série de produtos, de coisas que nós podemos fazer para melhorar o nosso organismo, melhorar, inclusive, sistema urinário, desintoxicar o organismo. E uma delas era a água, alimentação, embutidos é um problema muito sério, né? Embutido é um problema sério, porque ali você ingere vários, inclusive excesso de sal, né? Porque o sal é importante, mas não pode ser em excesso. Excesso de condimentos, excesso de, muitas vezes, de produtos químicos, né? Nitritos, nitratos, um monte de produtos que vai acumulando no organismo. Acumulando e provocando vários desequilíbrios, né? Quer dizer, o ideal seria beber no mínimo 2 litros d'água por dia? No mínimo, e de preferência uma água boa, né? De boa qualidade. Hoje em dia, às vezes a pessoa pensa, vou tomar qualquer água, tá bom, né? E muitas vezes, se não é uma água de boa procedência, ela pode ter contaminantes ali na água, né? De maneira geral, a água que nós bebemos, ela tem um certo grau de contaminação, né? Sim, inclusive o problema do excesso de flúor, do cloro também é um problema para vários sistemas do corpo. E outra coisa, se você tiver condição de usar uma água mais alcalina, de um pH um pouco mais alto, o nosso corpo precisa, porque muitas vezes as doenças, alguns tipos de doença, surgem pelo sangue ácido. Né? Na verdade, quando você vai beber uma água mineral que você compra, seria legal olhar lá, tem o pH. Se ele for acima de 5,5, 6, já está melhor. Já está melhor. É uma água de melhor qualidade. De preferência 7 e pouco, né? Verdade. Acima de 7. Pressão arterial. Controlar essa pressão, né? Evitar comprimido. Tem gente que bebe comprimido igual bebe água. Anti-inflamatórios. Por exemplo, tem vários casos que a gente tem na literatura de pessoas, não só na literatura, mas também casos verídicos, pessoa que vai tomando muito, principalmente anti-inflamatório, começa a ter problemas renais e começa, inclusive, chegando a uma hemodiálise. Eu não posso falar em nomes aqui, mas muita gente é viciada em comprimido para dor. Para dor. Qualquer um toma um comprimido para dor. Tem gente que toma 5, 6 comprimidos aí por semana e olha que isso daí lá na frente vai dar um problema. Você vai ter as consequências, né? Outra coisa, álcool, tabagismo também. Excesso de álcool, né? Claro que o ideal realmente é álcool zero, né? Na ortomolecular e algumas disciplinas que a gente estuda, é álcool zero. Mas a gente, não sendo muito radical, diminuir o máximo, né, o consumo de álcool. Entendi. O máximo. Um vinhozinho de vez em quando, né? Mas o ideal realmente é não ingerir bebida alcoólica. Entendi. E nem excesso de açúcar. Porque, por exemplo, refrigerantes, esses sucos industrializados, muitas vezes têm excesso de açúcar, né? Doutora, e alguns alimentos também industrializados. Sim, claro. Né? Excesso de açúcar, de aditivos químicos que vai desequilibrar, comprometer nosso corpo como um todo. Mas como a gente está falando do aparelho urinário, renal, vai comprometer o nosso aparelho urinário. Por exemplo, no caso rins, né? Do sistema do aparelho urinário, sistema urinário, a cavalinha, quebra-pedra, chapéu de couro é excelente, né? São plantas realmente muito boas para você, por exemplo, você toma um chá, né, de cavalinha, um chá de quebra-pedra, que são plantas muito boas para essa parte renal, né? Eu tomei durante muitos anos, a douradinha, chá de douradinha, muito tempo. Chapéu de couro, é uma planta desintoxicante para o corpo. Abacateiro, a folha do abacateiro. A folha do abacateiro, a folha mais madura, né? Você fazer o chá. Então, é preciso saber também como utilizar, né, essas plantas, esses chás. Agora, a doutora Mara também, ela ajudou a escrever um livro, ela é coautora de um livro, A Essência da Saúde. E por incrível que pareça, esse livro, tudo que você precisar, basicamente, de planta, de fruta, de comida, assim, ele orienta totalmente o que você precisa fazer. Tudo que você precisa fazer tem nesse livro, né, doutora Mara? Nossa, esse livro, eu até ia falar com você, vamos falar um pouco do livro, porque realmente é um livro de cabeceira.
você ter para estar sempre consultando, porque te dá noção de todas as áreas do corpo, todos os sistemas, o que você pode fazer para estar melhorando, né? Para estar complementando sua alimentação, para estar olhando no sistema urinário, por exemplo, quais são as melhores plantas, o que você deve evitar, né? Para não comprometer então, o seu corpo, né? Seu sistema, principalmente o nosso sistema de filtração, né? Que é o nossos rins, claro. Né? Bom, se você tiver interesse, como a doutora Amara falou, nós mostramos aí o livro, eu acho que seria interessante, e olha, é muito bom isso aí. Doutora Amara, conversa boa anda rápido. Nossa, passou rápido. Nosso tempo hoje está curto. Estourou, né? Doutora Amara, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, agradeço muito e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. Obrigada a todos. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: desafios preparam pessoas comuns para futuros extraordinários. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.